Sejam muito bem-vindos à parte 3 do meu review geral de JoJo's Bizarre Adventure. Estamos aqui na parte 3, o link da parte 1 e da parte 2 vai estar nos comentários. E se você gostou desse vídeo, gosta do meu canal e quer desenvolver um relacionamento platônico comigo, que vai terminar comigo amarrado e amordaçado no seu porão, se inscreve aqui no canal e talvez considere vir para o nosso server do Discord, eu ficaria muito feliz. Não é exagero dizer que a parte 13 de JoJo simplesmente definiu o que seria JoJo dali pra frente. Ela marcou a geração, é graças a ela que JoJo é gigante do jeito que é. O próprio estilo artístico desenvolvido pelo Araki naquele período é amplamente reconhecido pelo mundo inteiro como JoJo Style, e eles adoram fazer referências com isso nos animes. Dessa vez o nosso protagonista é Jotaro Kujo, neto de Joseph Joestar. Jotaro é o clássico delinquente juvenil de 17 anos. Ele fuma, ele bebe, ele briga, ele não leva desaforo pra casa. E vocês podem perceber que Jotaro não é Joestar. Infelizmente, dado o jeito que sobrenomes funcionam, como a mãe do Jotaro era Joestar e se casou com um cara chamado Kujo, ela perdeu o sobrenome, portanto Jotaro não é Joestar. E esse infelizmente vai virar o padrão da série daqui pra frente, vai virar uma bagunça genealógica com um monte de família se misturando e basicamente o nome Joestar vai acabar sendo perdido no tempo, ninguém mais vai lembrar dessa porra, você vai dar graças a Deus quando você ouvir esse nome ser mencionado, porque ele vai ser mais esquecido que o plot de Viagem no Tempo na parte 4. O anime começa com Jotaro dentro da prisão, e ele mesmo se prendeu lá, acreditando que ele está possuído por um espírito maligno. Com a mãe dele morta de preocupada, ela recorre a quem? Joseph Joestar, agora um idoso de quase 70 anos, barbudão, ainda muito musculoso e super estiloso. Ele e o seu ajudante, um egípcio misterioso chamado Muhammad Avidol, vão visitar Jotaro na prisão. E o que começa com uma conversa para sair da cadeia, logo vira uma briga de fantasmas, em que Jotaro invoca um homem verde cabeludo, que curiosamente lembra bastante o baú, e Avidol invoca um frango musculoso que solta fogo. Essa é a maior mudança de mecânica da parte 3, um aspecto que daqui pra frente ia virar o padrão da série. Os vampiros, o Ramon e a Máscara de Pedra foram completamente abandonados e no lugar dele vieram os Stands. Os Stands são basicamente espíritos de luta, basicamente fantasmas que lutam no lugar dos personagens. Stands são uma representação do poder de luta do usuário. Alguém pacífico como a mãe do Jotaro dificilmente conseguiria controlar um stand. O que até faz sentido no começo de JoJo, só que aí mais pra frente aparece um nenê que tem stand, e um cachorro que tem stand, e um rato que tem stand. Um rato tem mais poder de luta que a mãe do Jotaro. Araki tinha mommy issues. E qual é o plot da parte 3? Após mais de 100 anos da luta entre Jonathan Joestar e Dio, o Best Boy, o melhor vilão, o Dio, volta. E agora ele possui o corpo de Jonathan. Ele conseguiu o que ele queria no final da parte 1. A explicação para os stands despertando na família Joestar é que de alguma forma os poderes do Dio misturados com o corpo de Jonathan despertou esse poder estranho neles. Fora os protagonistas, outras pessoas mundo afora que não são Joestars também têm seus stands específicos. Mas de maneira geral, todos os que aparecem na parte 3 são vilões contratados pelo Dio. Porque afinal ele não acordou ontem, muita gente não se lembra, mas no momento em que a parte 3 se passa, o Dio já tinha despertado faziam 4 anos. Dá pra fazer bastante coisa em 4 anos. Esses efeitos colaterais, no entanto, não foram benéficos pra todo mundo. A mãe do Jotaro, como eu antes disse, que tem menos capacidade de luta do que um bebê e um rato, não consegue controlar o seu stand, que está lentamente matando ela. O único jeito de salvar ela é matando o Dio. Você pode ter percebido que eu não falei do pai do Jotaro, e isso tem um grande motivo de ser. O pai do Joseph estava morto, e a mãe escondida, então tudo bem, não podemos falar nada. Mas o pai do Jotaro está vivo e bem, enquanto todos os personagens da parte 3 estão se fudendo, correndo mundo afora, tentando salvar a mulher dele. O pai do Jotaro é um músico, de jazz especificamente, que durante os eventos da parte 3 está numa turnê, essa é a desculpa que o Araki deu. E esse desgraçado não se prestou a ligar uma vez pra casa pra conversar com a mulher dele, perguntar como é que estava o filho dele. Ele não apareceu uma vez em casa durante 1 mês, 2 quase, pra ver a mulher dele desmaiada no chão cercada de médicos da Fundação Speedwagon.
Uma figura paterna dessa não é de se estranhar que o Jotaro viva uma juventude rebelde. Ele não tem uma figura paterna. Antes mesmo da mãe de Jotaro ficar doente, Dio faz a sua jogada e manda o primeiro assassino atrás de Jotaro. Um adolescente da idade de Jotaro chamado Kakyoin Noriaki, que ataca Jotaro na escola com seu stand, o Hierophant Green. Um stand que pode controlar as pessoas, mas não se preocupe, o Araki vai esquecer disso muito em breve. Kakyoin ataca Jotaro na escola, possuindo a enfermeira e fazendo ela atacar ele, colocando um inocente entre os dois, e ele é obviamente desmantelado pelo Star Platinum. Eu acho que eu não tinha falado o nome dele ainda. Ele é o cara verde cabeludo, que é o stand do Jotaro. Acontece que na verdade Kakyoin não era do mal, ele estava sendo controlado por um polvo de carne que o Dio solta dos cabelos, mas não se preocupe, o Araki vai esquecer disso muito em breve, que entra nas pessoas tão fundo que apenas o Star Platinum é capaz de remover elas. Kakyoin acorda na propriedade dos Joestar enfaixado e agora sendo tratado pelo seu polvo de carne que foi removido, e logo que ele vê a mãe do Jotaro, ele se apaixona. É tido como senso comum na comunidade de JoJo que o único motivo pela qual o Kakyoin foi nessa aventura é que ele queria comer a mãe do Jotaro. Jotaro, Joseph, Avidol e Kakyoin então partem em uma viagem em direção ao Egito, para encontrar Dio e salvar a mãe do Jotaro. Porém, logo no avião que eles pegam para o Egito, eles são atacados pelo primeiro dos inimigos, o Tower of Grey, uma mosca que rouba a língua das pessoas. A luta contra o Tower of Grey acaba derrubando o avião, forçando eles a seguirem o seu caminho pelo mar. Eles chegam na praia de Hong Kong e são interceptados pelo quinto membro do grupo, Jean-Pierre Polnareff, um francês cujo cabelo eu creio que inspirou vários personagens de videogame. E eu não encontrei nada sobre isso, então é meio headcanon, mas a parte 3 de JoJo saiu em 1989 e Street Fighter 2 saiu em 1987. Existe a possibilidade de que o cabelo do Polnareff tenha sido inspirado no avô dos cabelos esquisitos. O stand de Polnareff se chama Silver Chariot, um cavaleiro que usa um florete e o seu poder basicamente é ser muito rápido. Polnareff, assim como o Kakyoin, estava sendo controlado pelo polvo de carne e levanta a questão por que será que o Dio se prestou ainda a pagar vilões se era só ele distribuir o polvinho de carne e todo mundo trabalhava de graça, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E depois dele ser derrotado pelo Avidol, ele é tirado do seu transe e ele também decide se juntar a eles. Porém, Polnareff tem segundas intenções ao se juntar com eles. Ele busca vingança contra o assassino da sua irmã, um homem com duas mãos direitas que ele sabe agora trabalha como um lacaio para Dio. Esse grupo de 5 caminhoneiros extraordinários são os Stardust Crusaders. Joseph é o líder da expedição, com o stand dele, o Hermit Purple, que basicamente permite a ele ver qualquer coisa em qualquer lugar, desde que ele tem um dispositivo eletrônico e às vezes nem isso para reproduzir. Ele vira o plot device, é ele que fala para onde é que tem que ir a seguir. E ele também é rico, então é ele que manda. Jotaro é o porradeiro do grupo e indiscutivelmente o mais forte de todos ali. Ele é o cara que aparece para resolver o problema quando precisa bater em alguém, quando precisa quebrar alguma coisa, quando precisa fazer força, apesar de que ele não demonstre muito no quesito de liderança. Ele basicamente vai junto emburrado, não fala nada e acaba resolvendo o problema batendo em quem precisa. E o stand do Jotaro é o Star Platinum, esse homem verde que grita ora, 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 e que o poder é bater muito forte e muito rápido, e ele tem muita precisão, e ele consegue esticar bastante o dedo dele a ponto de fazer uma lâmina, mas não se preocupe, o Araki vai esquecer disso muito em breve. Avidol é o cabeça fria do grupo. Ele é calmo, sempre positivo, alguém que sabe sobre o misticismo dos stands. Ele é um viajante, então ele conhece muito sobre lugares e coisas da Arábia com a qual eles vão topar. Seu stand é um frango vermelho que solta fogo chamado Magician's Red. Kakyoin é o mais inteligente do grupo, geralmente sendo o primeiro a vir com ideias para derrotar os inimigos e descobrindo o segredo por trás dos stands. O stand dele, como eu já falei, é o Hierophant Green. Ele é basicamente um homem elástico que consegue se esticar, entrar dentro de pessoas, ou podia, isso nunca mais foi utilizado, e ele solta esmeraldas. A verdade é que o Kakyoin muito dificilmente utiliza o stand dele para brigar. Ele geralmente vai na sapiência para derrotar os caras. E ele quer comer a mãe de Jotaro. E por fim, Polnareff, o retardado do grupo, que fica constantemente se enfiando onde não devia e tropeçando em problema. Cada vez que um inimigo ataca, na maioria das vezes, ele vai pegar o Polnareff primeiro, porque esse desgraçado tá sempre no pior lugar, na pior hora.
Só que isso também dá uma vibe meio de protagonista pra ele, porque você vê que a maioria das tretas não envolve o Jotaro, ele é basicamente o MacGuffin que aparece depois pra resolver o problema. Ele aparece, bate no cara e acabou. Mas todo o desenvolvimento da luta, do mistério do stand inimigo, é geralmente envolvendo algum dos outros 4. Eles viajam pelo mundo, não todo, mas eles basicamente vão do Japão até o Egito, cruzando por vários países num estilo meio Dora Aventureira, meio onde está Carmen Sandiego, nos dando um pouco de lore dos lugares que eles passam, passando por lugares famosos e nos dando pequenas trivias e falando sobre a cultura local. Stardust Crusaders é bem formulaico se for comparar com as outras duas partes de JoJo. Eles chegam em um lugar, em uma situação específica, e nessa situação eles são atacados por um inimigo que tem um stand específico de poder misterioso. Eles precisam descobrir o poder do inimigo e descobrir como derrotar ele. É basicamente assim praticamente 90% dos episódios. Esse padrão se repete durante praticamente todas as 2 temporadas e eu não vou mentir, fica meio maçante em um certo ponto. Tem lutas boas, lutas que ficam marcadas e que muitas vezes não parecem nem lutas, que são só um episódio de uma loucura total, mas boa parte delas é só um cara escondido ou alguém que eles não estão vendo diretamente, que eles precisam escapar, bater nele e acaba sendo meio que isso. A maioria dos inimigos da parte 3 eu não me lembro, enquanto da parte 1 e 2 eu provavelmente lembro de todo mundo. Mas o brilho mesmo, o que dá charme pra parte 3 é que por ela ser consideravelmente maior do que a parte 1 e parte 2, os personagens têm muito tempo de tela. Cada um dos Stardust Crusaders vai ser desenvolvido, você vai conhecer eles, você vai ver eles se desenvolvendo como amigos, eles basicamente interagindo entre eles, e isso é a maior diversão da série, essa é a parte que dá graça pro negócio. Você vê esses personagens que tem química entre eles interagindo e é sempre divertido. Do começo ao fim você vai ver, cara, esses caras são meus amigos. A maior força da parte 3 também é a sua maior fraqueza, ela é comprida demais, a um ponto em que muitos podem se ver tentados a dropar ela ou até pular direto pro final, que definitivamente não é o que eu fiz. Porque ao invés de você ter 3 ou 4 vilões muito memoráveis, que nem era na parte 2, agora você tem mais de 50 vilões, e sendo bem honesto, eu acho que se 10 deles são realmente memoráveis é muito. E eu repito novamente, a melhor maneira de você consumir JoJo ainda é assistindo o anime. Tem o anime da parte 3, que foi de 2014 a 2016, é um excelente anime, muito bem animado, muito bem dirigido, muito bem produzido de maneira geral, vale a pena você assistir. O único problema que eu diria que tem no anime é que ele tem umas censuras muito bizarras, como uma sombra preta que aparece na cara do Jotaro cada vez que ele fuma, e digamos apenas que o Jotaro tá há uns 3 ou 4 anos de ter um câncer de pulmão pela quantidade que ele fuma, então ele tá constantemente fazendo blackface. Durante a primeira metade da parte 3, a temática é toda ao redor de tarô. Todos os stands, incluindo os vilões, são baseados em cartas de tarô. O Star Platinum é a estrela, o Magician's Red é a carta do mago. Da mesma forma temos o Sol, a Torre e por fim Zawaru, o Mundo, o stand do Dio. Eu acho muito estranho porque os vilões da primeira parte de Stardust Crusaders todos têm essa relação temática com o Dio. São cartas de tarô, todos os personagens juntos montam um tarô. Só que depois que eles são derrotados, na segunda metade, logo que eles chegam no Egito, os vilões são os 9 deuses egípcios e cada um tem, enfim, uma temática com algum deus egípcio. E tudo bem, eles estão no Egito, mas eu não... Parece meio nada a ver, porque o Dio continua sendo uma carta de tarô, os protagonistas continuam sendo cartas de tarô, então por que caralhos agora esses caras são deuses egípcios? Qual é a relação, sabe? Parece que na segunda parte o Dio saiu correndo no RH e contratou os primeiros que aparecessem. A jornada dos Stardust Crusaders começa no Japão, com um avião caindo no mar, forçando a eles irem por terra. Eles pegam um barco, onde eles conhecem uma personagem secundária que viaja junto com eles, uma garotinha chamada N. Eles então entram em um barco fantasma com um orangotango pervertido, que novamente tem mais espírito de luta que a mãe do Jotaro, tem um zoológico inteiro aqui que é capaz de lutar mais do que a mãe do pobre Jotaro. E por fim, depois de várias lutas, indo de lugar em lugar, cruzando os países do Oriente Médio, eles se deparam com a dupla Ho-Horse,
com seu stand 138 e Jay Guile, sim, o assassino da irmã de Polnareff. Você esperava que isso fosse resolvido pro final? Nada. Metade da primeira temporada já estamos lidando com os problemas pessoais dos personagens. Encontrar o assassino da sua irmã assim deixa Polnareff extremamente irritado e ele acaba perdendo a cabeça, se descuidando, o que acaba custando a vida de Avdol. Pro choque do espectador, o Avdol morre. Até então em JoJo parecia que estava tudo ótimo, tudo bem até demais. Eles se cortavam, se machucavam, eram mordidos, espetados, mas eles sempre saíam vivos. Porém, a situação ficou extremamente mais séria a partir de agora, porque a possibilidade de que cada um deles possa morrer a qualquer momento se torna séria. Esse é um momento em que Polnareff tem o seu desenvolvimento de personagem, ele deixa de ser egoísta e cabeça dura e realmente se torna um verdadeiro amigo e um companheiro para os outros Stardust Crusaders. Ele e o Kakyoin se juntam e matam Jay Guile, vingando assim a irmã de Polnareff. Hol Horse, por outro lado, foge. Ele vira meio que um vilão secundário, sempre aparecendo junto com outro vilão num episódio e fugindo sempre que a merda bate no ventilador. Ele vira meio um alívio cômico, ele não é um personagem muito sério. E aqui vai um pouco de trivia / especulação da minha parte, mas existe esse rumor rolando entre a comunidade de que o Hol Horse em algum momento foi considerado para se juntar aos Stardust Crusaders e derrotar o Dio. É um pouco difícil de acreditar porque, enfim, como eles iam aceitar o cara que matou um dos amigos deles, talvez, nessa versão, o Jay Guile matasse o Avdol e não ele, enfim. Mas tem vários fatores que contribuem para essa teoria. Isso no caso nunca veio a acontecer, mas tem até algumas capas de volumes de JoJo após a morte de Avdol que mostram o Hol Horse junto com os Stardust Crusaders, que dão um pouco de indício, colocam lenha nessa fogueira de que talvez ele fosse em algum momento para se tornar um Stardust Crusader ele mesmo. Como isso ia funcionar e como eles iam fazer encaixar, sendo que ele meio que matou o amigo deles, nunca saberemos. E que plot twist nós temos no final. Descobrimos que o Avdol esse tempo todo não estava morto, ele estava apenas se recuperando porque o tiro que ele tomou bem no meio da testa não foi letal. E assim, com o fim da primeira metade de Stardust Crusaders, eles chegam ao Egito. Nesse ponto, o grupo recebe uma adição à sua formação, que pra mim é o pior personagem da parte 3 inteira, Iggy, um bulldog francês, que novamente é um cachorro que tem mais poder de luta do que a mãe do Jotaro, cuja única personalidade é peidar e gostar de chiclete e café. Ele meio que fala, ele tem uma dublagem, ele pensa por ele mesmo, mas nenhum dos outros personagens realmente entende, então é basicamente ele com a gente toda vez que ele fala. Eu sinceramente não sei por que eles fizeram essa adição do Iggy, a porra dos Stardust Crusaders. Ele não gosta dos personagens, ele não é amigo deles, ele nunca ajuda eles, ele tá sempre fazendo outra coisa ou cagando, ele não tem química nenhum com ninguém exceto com o Polnareff, e a única química é ele peidar e ficar enchendo o saco do Polnareff. Eu não entendo porque eles botaram esse personagem, eu detesto o Iggy com todas as minhas forças, eu preferia 10 vezes que fosse o Hol Horse. Teria sido muito melhor. As lutas da segunda metade de Stardust Crusaders são bem mais diretas, bem mais frequentes e bem mais mortais, ficando cada vez mais perigosas. Algumas são até de apostar a vida e a morte, com os heróis saindo por um triz. E também temos o que talvez seja discutivelmente a melhor luta da parte 3, Vanilla Ice. Vanilla Ice é o maior chupa-rola do Dio. Ele é um vampiro da mesma forma que o seu mestre e ele protege a mansão dos invasores. O stand dele, o Cream, é um dos mais roubados que tem. Ele sozinho wipa todo mundo ali. Ele em um segundo mata o Avdol. Dessa vez de verdade, coitado. Morreu, ressuscitou pra morrer de novo. E essa é sem sombra de dúvida uma das lutas mais apertadas de todas, se não for a mais. Eu jurei assistindo isso, que não ia sobrar ninguém dessa luta. Todo mundo ia morrer. Não tinha jeito de ganhar. Eu senti desespero assistindo a luta contra o Vanilla Ice. Ela é agoniante. Quando ela acaba, você solta um... E por fim, no fim da segunda metade, eles chegam aos aposentos de Dio. Porém, no momento em que eles chegam ao quarto de Dio, já é tarde. O sol está se pondo e eles precisam fugir dali rapidamente enquanto tentam descobrir o poder secreto do Dio, o Zawarudo, enquanto o mesmo caça eles pelas ruas. Cada um foge para um lado e o Kakyoin, coitado, acaba tendo que se sacrificar para descobrir o poder do Dio. E como ele, enfim, é um gênio, ele descobre.
Zawarudo consegue parar o tempo, o poder mais roubado de todos. E quando o Joseph estava prestes a encaminhar essa mensagem para o Jotaro, ele também é eliminado pelo poder do Dio. Tudo isso culmina na batalha final entre Jotaro e Dio, Star Platinum versus Zawarudo, os dois stands mais fortes, no que é a luta mais foda e um dos, se não o momento mais marcante de todo o JoJo's Bizarre Adventure. E com o fim da parte 3, a morte do Dio e o fim da jornada dos heróis, termina uma saga, talvez a mais importante de toda a série.